O sol refletia nas paredes de vidro do prédio mais imponente da cidade e Daniel se via pequeno diante daquele gigante. Carregava consigo apenas uma pasta simples, a mesma que usava desde a faculdade comunitária, e a esperança de que, naquela entrevista, pudesse conquistar algo maior. Tinha 24 anos, mas seus olhos já carregavam marcas de quem vivera mais batalhas do que aparentava. Dentro da recepção, o contraste era cruel. Jovens engravatados riam alto, exibindo relógios caros e currículos repletos de sobrenomes influentes. Daniel ajeitou a velha camisa social que a mãe passara na noite anterior, consciente de que era a única que possuía. Os sapatos estavam limpos, mas não escondiam o desgaste de anos de uso. Quando entrou na sala de espera, os olhares o fuzilaram. Um deles, alto e de sorriso debochado, cochichou para a colega: "Olha só, parece que chamaram um garçom por engano." Risadas contidas se espalharam. Daniel baixou os olhos e respirou fundo. Não era a primeira vez que riam dele. Desde criança, acostumara-se a ser o alvo fácil nas escolas onde os colegas tinham o que ele não podia comprar. Mas naquela manhã, ele prometera a si mesmo que não deixaria ninguém roubar sua dignidade. Enquanto esperava, segurou o celular e olhou a foto da irmã mais nova. O sorriso dela, mesmo cercado de remédios, era seu combustível. "Por você, eu não desisto", murmurou baixinho. A porta se abriu. O avaliador chamou os primeiros nomes. Um a um, os candidatos entravam e saíam com expressões de autoconfiança exagerada, como se a vaga já fosse deles. Até que finalmente chamaram Daniel Duarte. Ele se levantou devagar, sentindo os olhos dos outros o acompanharem como quem observa alguém indo para o abate. Entrou na sala iluminada por janelas enormes. 3 entrevistadores o aguardavam. 2 jovens engravatados, Marcelo e Vinícius, exalavam arrogância. No centro, um homem de cabelos grisalhos, Dr. Amaral, observava em silêncio. Marcelo abriu a entrevista com um sorriso enviesado. "Daniel, vejo aqui que você veio de escola pública, faculdade comunitária. Por que acha que pode competir com candidatos que passaram por Harvard e Oxford?" Daniel respirou fundo, lembrando-se do conselho do pai. "Responda com quem você é, não com quem eles querem que você seja. Porque competência não depende de sobrenome nem de endereço. Depende do que você faz com o que tem." Vinícius riu alto. Bonita frase. Mas frases não pagam dividendos. O silêncio se instalou por um momento. Amaral inclinou-se para a frente. "E o que você já fez, Daniel? Conte-nos uma experiência prática." Daniel falou do projeto de software que desenvolvera na faculdade, capaz de reduzir custos de transportadoras pequenas. Contou que passava noites sem dormir, ajustando códigos em computadores velhos, que testava fórmulas em cadernos rabiscados porque não tinha programas caros. Disse que 5 empresas já usavam sua solução e que ela havia ajudado motoristas a manter o emprego. Marcelo gargalhou. "Prêmio regional? Isso é currículo para a ONG, não para a multinacional." Mas Amaral pediu detalhes. Daniel explicou cálculos, rotas, economias comprovadas. Em poucos minutos, mostrou clareza e firmeza que calaram até os risos. Vinícius, incomodado, lançou outra provocação. "Então você acha que está no mesmo nível de quem estudou em bibliotecas internacionais, com acesso aos melhores professores?" Daniel respondeu sereno. "Não acho nada. Eu apenas vivi o que vivi. Enquanto muitos tinham tempo para estudar em paz, eu tinha que dividir o dia entre oficina e faculdade. Enquanto alguns viajavam, eu pegava ônibus lotado. Mas no fim, todos procuramos soluções. Eu só aprendi a encontrá-las com pressa e sem luxo." O silêncio foi desconfortável. Amaral sorriu de leve e fez uma anotação. De repente, a porta se abriu.
Uma assistente entrou apressada. Desculpem interromper, mas o sistema da rede travou de novo. Marcelo suspirou, irritado. Sempre quando mais precisamos. Amaral olhou para Daniel. Você disse que entende de informática, certo? Quer tentar? Daniel assentiu. Sentou-se diante do computador. Os dedos ágeis navegavam como se conhecessem cada detalhe. Em 5 minutos, corrigiu o problema e reiniciou o sistema. Amaral sorriu satisfeito. Qualquer técnico levaria 1 hora. Ele fez em 5 minutos. Marcelo apertou os lábios, engolindo a raiva. Daniel apenas respirou fundo. Não precisava se gabar. Os resultados falavam por si. Na saída da sala, os candidatos o olharam de cima a baixo. Alguns com desprezo, outros com curiosidade. A loira que rira dele mais cedo comentou em voz baixa. O pobrezinho sabe mais do que parece. Daniel não respondeu. Guardou a foto da irmã no bolso e voltou a se sentar, sabendo que aquela entrevista era apenas o início. De volta à sala de espera, Daniel sentou-se em silêncio. Os cochichos continuavam. Alguns candidatos tentavam disfarçar o incômodo. Outros riam abertamente, como se quisessem esmagar qualquer fagulha de confiança que ainda restasse nele. Marcelo e Vinícius retornaram da sala, falando alto de propósito. É isso aí, não basta decorar meia dúzia de frases bonitas. O que conta aqui é pedigree, contatos, sobrenome. E isso não se compra em brechó. As risadas ecoaram. Daniel permaneceu firme, lembrando-se da irmã. Era por ela que estava ali. Pouco depois, chamaram todos os candidatos para uma etapa coletiva. Reunidos em um auditório menor, receberam a instrução. Deveriam discutir soluções para um problema de logística nacional. Cada grupo teria 30 minutos para apresentar propostas. Daniel foi colocado no mesmo grupo que Marcelo e a loira que zombara dele. O destino parecia gostar de testar sua paciência. A reunião começou com Marcelo assumindo o controle. É simples, nós focamos em números, em projeções globais e ignoramos soluções simplistas. Ele falava com arrogância e os demais balançavam a cabeça em concordância automática. Daniel pediu a palavra. E se pensarmos também nos pequenos pontos? Às vezes é em ajustes básicos que surgem economias reais. Marcelo gargalhou. Olhem só, o especialista em frete de caminhoneiro agora quer dar aula sobre macroeconomia. Mais risadas. Daniel não recuou. Fez anotações rápidas, pegou a calculadora simples do celular e mostrou com números diretos que a proposta dele economizaria mais do que a de Marcelo em 3 meses. O grupo ficou em silêncio por um instante, mas logo a loira retrucou. Mesmo que fosse verdade, quem liga para caminhoneiros? Daniel respirou fundo, segurando a raiva. Quem liga para caminhoneiros? Talvez as famílias que dependem deles para comer, talvez os empresários que só sobrevivem porque o frete ainda existe, talvez todos nós que temos comida na mesa porque alguém dirigiu horas para entregá-la. O silêncio caiu de novo. Pela primeira vez, Marcelo não teve resposta imediata. No final da atividade, Dr. Amaral recolheu as anotações. Interessante. Vejo que alguns aqui falam muito sobre projeções, mas só um apresentou cálculos aplicáveis. Obrigado, Daniel. Marcelo cerrou os punhos. A humilhação que queria infligir ao rapaz voltara contra si. Nos bastidores, a conspiração começou. Marcelo enviou mensagens para Vinícius. Esse moleque vai nos envergonhar. Precisamos acabar com ele antes que o comitê se encante. Vinícius respondeu, deixa comigo, tenho contatos. Daniel não sabia de nada, mas sentia os olhares pesados. Voltou para casa naquela noite exausto. A mãe notou seu semblante e perguntou, foi difícil? Ele respirou fundo. Sempre é, mãe. Mas não posso desistir agora. Não por mim, pela minha irmã. A garota deitada no sofá com os remédios ao lado, sorriu com ternura. Não precisa vencer o mundo inteiro, Daniel. Só precisa continuar sendo quem é.
Essas palavras o sustentaram. No dia seguinte, um aviso. Apenas alguns candidatos seriam chamados para a etapa final diante do comitê de diretores. Daniel estava entre eles. Ao chegar à empresa, ouviu cochichos ainda mais venenosos. Ele não tem chance. Dizem que mentiu no currículo, que inventou histórias de intercâmbio. O sangue dele gelou. Marcelo e Vinícius estavam por trás, mas Daniel não recuaria. Quando entrou no auditório, sentiu os olhares de todos. Os diretores estavam alinhados à mesa, prontos para avaliar. Amaral lhe lançou um olhar discreto de encorajamento. "Senhor Daniel", disse um dos diretores, "pedimos que fale sobre um desafio profissional que tenha marcado sua vida. Algo que mostre como lida com pressão." Daniel hesitou por alguns segundos, depois falou com calma. "O maior desafio da minha vida não foi técnico, foi humano. Passei 1 ano na Alemanha em um programa de pesquisa em logística. Foi a primeira vez que saí do país, a primeira vez que vi neve, a primeira vez que pisei em um laboratório de ponta. Mas no meio do programa, recebi a notícia de que minha mãe estava doente. Eu podia esconder, continuar lá e garantir uma bolsa. Mas escolhi voltar, não porque era o mais fácil, mas porque era o certo e nunca me arrependi." Um murmúrio correu a sala. Marcelo riu alto, interrompendo. "Ah, pronto. Agora o pobrezinho virou pesquisador internacional. Qualquer um pode inventar uma história dessas." Antes que Daniel respondesse, Amaral interveio. "Eu conheço esse programa e posso confirmar. O nome dele está nos relatórios. Ele não mente." O silêncio caiu como um golpe. Marcelo e Vinícius se entreolharam, tensos. Daniel concluiu, sem se exaltar. "Não estou aqui para impressionar, com títulos. Estou aqui porque aprendi a nunca desistir. Se tiver que começar do zero, começo. Mas não vou me curvar." As palavras ecoaram. Até os diretores que ainda duvidavam se ajeitaram nas cadeiras, atentos. Naquela noite de volta para casa, Daniel escreveu no caderno que sempre carregava. "Eles riram. Tentaram me derrubar, mas eu não me calei. Não posso me envergonhar do que vivi. Meu segredo não é um título, é a luta que me trouxe até aqui." A manhã da etapa final chegou pesada. O auditório principal da empresa estava preparado para receber todos os diretores e os candidatos restantes. Era a prova definitiva. Daniel chegou cedo, mas logo percebeu que algo estava errado. Olhares atravessados, cochichos abafados, celulares passando mensagens rápidas. Ele sentiu o coração acelerar. Na entrada, Marcelo o interceptou com um sorriso venenoso. "E aí, Duarte, pronto para a queda?" sussurrou. "Porque a festa acaba hoje." Daniel não respondeu. Apenas passou por ele com o mesmo silêncio que aprendera a usar como escudo desde criança. Mas dentro de si, sabia. Havia armadilha à frente. O comitê de diretores entrou em fila, ocupando a longa mesa ao fundo do auditório. Entre eles, Dr. Amaral se manteve sério, evitando olhar diretamente para Daniel, talvez para não demonstrar preferência. Marcelo e Vinícius, como auxiliares, estavam posicionados ao lado, prontos para envenenar o ambiente. Um dos diretores mais influentes, homem de voz grave e olhar austero, tomou a palavra. "Hoje não queremos apenas discursos, queremos a verdade. E a verdade começa pelo passado de cada candidato. Senhor Daniel Duarte, recebemos denúncias de inconsistências em seu currículo." Daniel sentiu um frio na espinha. Marcelo abriu uma pasta e começou a distribuir cópias para os diretores. "Aqui, senhores, provas de que o intercâmbio que ele tanto mencionou nunca aconteceu. Documentos que mostram divergências, certificados falsos." Marcelo falava alto, saboreando cada palavra. Um murmúrio percorreu a sala. Os olhos de alguns diretores já o julgavam. Vinícius completou com um falso ar de seriedade. "A empresa não pode se dar ao luxo de contratar alguém que começa sua trajetória com mentiras." Daniel ficou imóvel. Por dentro, uma tempestade.
Queria gritar, queria acusar, mas lembrou-se da irmã, lembrou-se da promessa de nunca se envergonhar de quem era. Respirou fundo e disse: não trouxe documentos falsos. Minha vida não é currículo de vitrine, é luta. Quem quiser confirmar, pode procurar a instituição alemã. Meu nome está lá. Marcelo riu, balançando a cabeça. Conveniente demais, não? Um nome perdido em relatórios distantes. Fácil de inventar. Antes que o clima ficasse insustentável, Amaral pediu a palavra. Segurou uma folha em mãos e disse com firmeza: eu mesmo liguei para a Alemanha. Recebi a confirmação por escrito. Daniel esteve lá, trabalhou no programa, contribuiu para projetos que ainda são usados hoje. Os relatórios o mencionam nominalmente. O silêncio foi pesado. Marcelo engoliu seco, mas tentou reagir. Talvez tenha exagerado em suas contribuições. Amaral fixou o olhar nele. Exagero é tentar destruir alguém com provas forjadas, e isso sim é grave. Os diretores se entreolharam, alguns chocados, outros envergonhados por quase terem acreditado na mentira. Daniel, ainda em pé, respirava fundo. Sentia a raiva subir, mas não deixou escapar. Apenas disse: não preciso que acreditem em mim por piedade, preciso que olhem para os resultados. Cada cálculo que apresentei aqui foi real. Cada proposta que fiz pode economizar milhões. Não inventei nada. Só trouxe o que vivi. Um dos diretores mais jovens ergueu a voz. Deixe-me perguntar, por que não ficou na Alemanha, já que tinha oportunidades lá? Daniel encarou a pergunta com calma. Porque minha mãe adoeceu, porque minha irmã precisava de mim, porque diploma nenhum vale mais do que a família. Escolhi voltar, escolhi recomeçar do zero e faria de novo. Dessa vez não houve risos, não houve ironias. O silêncio no auditório era diferente, respeito misturado a desconforto. Marcelo e Vinícius estavam pálidos, como quem perde o controle do próprio jogo. Ao final da sessão, o diretor mais velho agradeceu. Já ouvimos o suficiente. A decisão será tomada e divulgada em breve. Daniel saiu da sala com as pernas pesadas. No corredor, Marcelo o alcançou e sussurrou com veneno na voz: mesmo que consiga essa vaga, nunca será um de nós. Daniel parou, respirou fundo e respondeu com firmeza: ainda bem. Nunca quis ser um de vocês. Só quero ser quem sou. Deixou-o para trás e caminhou para fora do prédio. Sabia que o resultado ainda estava indefinido, mas, pela primeira vez, sentiu que tinha exposto não apenas suas habilidades, mas também sua verdade. Naquela noite, em casa, a mãe percebeu que algo havia mudado no olhar dele. Está com medo, filho? Daniel sorriu de canto. Não, agora estou em paz, porque se perder, perco sendo eu mesmo. Pegou o caderno e escreveu. Tentaram me enterrar com mentiras, mas esqueceram que raiz cresce melhor sob a terra. O que sou não precisa de aplauso. Precisa só da minha coragem para não desistir. 2 dias depois, o auditório da empresa estava lotado. Candidatos, funcionários e diretores se reuniram para ouvir o anúncio oficial. Daniel chegou com passos firmes, mas o coração acelerado. A mãe e a irmã haviam lhe desejado sorte naquela manhã, e era nelas que pensava enquanto se sentava nas fileiras da frente. Marcelo e Vinícius estavam presentes também, escondendo a tensão atrás de sorrisos artificiais. Sabiam que o plano de difamá-lo tinha falhado, mas ainda acreditavam que suas influências internas poderiam pesar na decisão final. O diretor mais velho levantou-se, segurando uma pasta. Sua voz grave ecoou pelo salão. Senhores, agradecemos a participação de todos. Esta seleção não foi apenas sobre habilidades técnicas, mas sobre caráter, resiliência e verdade. Tivemos candidatos brilhantes, mas também testemunhamos comportamentos que não condizem com o que esta empresa deseja carregar em seu nome. Uma pausa dramática encheu o ar.
Daniel sentiu a respiração suspensa. O escolhido para a vaga, continuou o diretor, é Daniel Duarte. Por alguns segundos, o silêncio foi total. Depois, aplausos começaram tímidos, crescendo até tomarem todo o auditório. Daniel levantou-se devagar, sentindo os olhos marejarem. A lembrança da irmã sorrindo, da mãe costurando roupas até tarde, do pai que partira cedo, demais, tudo se misturava naquela vitória. Marcelo levantou-se abruptamente, indignado. Isso é um erro. Esse garoto não tem perfil para representar a empresa. Vai envergonhar todos nós. Foi então que Dr. Amaral se ergueu também. A voz dele, firme, cortou o barulho. Perfil. O que envergonha não é a origem humilde. O que envergonha é a arrogância. Vocês riram dele, tentaram enterrá-lo com mentiras, e ainda assim ele permaneceu de pé. Isso é liderança. Isso é coragem. E é exatamente disso que precisamos. Os aplausos redobraram. Marcelo e Vinícius recuaram, pálidos, percebendo que estavam derrotados não apenas pela decisão, mas pela verdade exposta diante de todos. Chamaram Daniel ao palco. Ele caminhou até lá com o coração disparado. Um repórter se aproximou perguntando: Daniel, qual é o segredo da sua vitória? Ele respirou fundo e respondeu com a voz embargada: Meu segredo nunca foi um diploma estrangeiro, nem um projeto premiado. Meu segredo é simples. Eu não desisti. Quando riram de mim, eu continuei. Quando tentaram me derrubar, eu resisti. E quando disseram que eu não era ninguém, eu lembrei que ninguém pode tirar o valor de quem não desiste. O auditório explodiu em aplausos novamente. Naquele momento, Daniel não pensava apenas na vaga. Pensava em cada jovem invisível que carregava cicatrizes de humilhações, em cada trabalhador anônimo que sustentava a família sem nunca ser reconhecido. Sentia que sua história agora falava por todos eles. Ao voltar para casa, encontrou a mãe chorando de emoção e a irmã sorrindo apesar das dores. Abraçou as duas com força. Conseguimos, disse com lágrimas nos olhos. Isso não é só meu, é nosso. Naquela noite, abriu o caderno e escreveu. Eles riram, eles duvidaram, eles conspiraram. Mas eu venci porque não deixei de acreditar em quem eu sou. O segredo que carregava não era um título, era a coragem de nunca desistir. E você que escuta essa história, já foi ridicularizado por quem não conhecia sua luta? Já foi julgado pela aparência e provou que era muito mais do que imaginavam? Conta aqui nos comentários. E não esquece de deixar o like, compartilhar essa mensagem e se inscrever no canal. Porque aqui, no Nada Fica Esquecido, cada narrativa é a prova de que a verdade sempre encontra a luz.